Olá, minha gente, que Deus abençoe a todos que estão aqui presentes nesse vídeo. Eu quero me apresentar aqui, eu sou o Ricardo Filantropo. Para quem já me conhece, sabe por qual razão e motivo eu estou aqui. Mas para quem não tem entendimento, eu quero que você procure o Projeto de Nações AFUP, e lá no YouTube vocês vão entender por qual e diversos motivos o Senhor me designou para um propósito de humanidade em virtude de muitas promessas que Ele vão se cumprir na vida de cada um de nós. Mas para isso, deverá ter a consolidação de todas as igrejas, pelo que deverá se manifestar por daqui adiante. Irmãos, irmãs, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar a partir deste momento. É muito subessencial para a nossa realidade social e espiritual, para que a gente possamos alcançar um subjetivo de Deus para toda a humanidade, mas lembrando, na consolidação de todas as igrejas. Olha, hoje eu quero trazer aqui, eu quero ser rápido e ligeiro, para que você não tenha muito tempo nesse vídeo. Vou tentar ser bastante abreviado, mas infelizmente é pouco tempo para falar de tantos problemas que nós estamos enfrentando. E infelizmente, uma desigualdade social que não tem cabimento, embora há muita gente rica por aí que alcançou os seus méritos, mas infelizmente estão adquirindo muito mais patrimônio, estão capitalizando muito mais as suas vidas do que realmente vivendo um mundo de igualdade. Mas antes, eu quero trazer aqui três assimilidades para vocês entenderem o que está acontecendo com a nossa realidade e se isso realmente tem sentido pelo mundo moral e social que nós estamos vivendo. Olha, eu quero trazer aqui três bases: entendimento, conhecimento e sabedoria. Sabemos que essas três palavras são distintas em suas modelação. Mas o que nós estamos... Eu vou trazer aqui agora a base do conhecimento, para vocês terem definição do que está acontecendo. Olha, o conhecimento que nós estamos vivendo hoje um mundo de virtude de muitos semblantes sociais que aparentemente nos traz um mundo de glamour para a nossa sociedade. Mas será que isso é o subjetivo de Deus para nossas vidas? Isso tem alcançado um resultado para a nossa sociedade, aonde a gente deveremos alcançar os objetivos de Deus para a vida de cada um de nós? Lembrando que eu estou aqui falando do social, porque se nós entrar aqui dentro do mérito espiritual, está faltando muito comprometimento uns para com os outros. Mas voltando aqui sobre o conhecimento, nós sabemos que hoje a política, a religião, os grupos sociais, a democracia, ninguém ainda encontrou uma solução pelo fim que nós devemos alcançar neste norte que a gente deveremos prosseguir. Mas infelizmente o conhecimento hoje tem sido um glamour na nossa sociedade que parece que realmente é muito simples e fácil alcançar o subjetivo que nós pensamos que possamos alcançar. Quando falamos hoje de riqueza, parece que isso é o bastante que as nossas mentorias sociais nos aplicam a buscar. Porque riqueza, gente, é uma das bases menor para Deus para nossas vidas. Porque muitas vezes vão trazer comparações. Mas José foi um homem rico, Davi foi um homem rico, Salomão foi um homem rico. Gente, nem todos têm a mesma condição de chegar no pódio, porque Deus não dá vitória determinando o seu sentido de vida para todos da mesma igualdade, porque cada um de nós tem um propósito sobre este solo debaixo desse céu. Nem todos vão ser ricos, porque se Deus colocar todos ricos, o que será então o resto da mentalidade social? A condição de ser rico, isso é um mérito seu, isso é uma vontade sua, isso é uma designação dos seus próprios conceitos, porque Deus, Ele quer que nós seguimos as nossas vidas espirituais dentro de uma linha de pensamento. Embora, se a gente trazer aqui recordação dos velhos tempos, dos tempos dos martírios, a gente notamos que aqueles velhos cristãos lá não tiveram 1% da mordomia que infelizmente essa geração nos últimos dias está passando e vivendo. E são pessoas que pregam a palavra e estão dentro de um capitalismo. Se elas tiverem o conceito de realmente amar o próximo como a si mesmo, elas entenderiam qual seria o objetivo de Deus para cada um de nós, porque quem tem mais do que o necessário, isso é luxúria, isso é vaidade. Eu estou falando de conhecimento, mas eu quero trazer aqui, voltando para a gente não estar perdendo a linha de pensamento, eu quero que a gente entendamos que o conhecimento hoje que nós adquirimos, isso não subestimou o amor de Deus para conosco. Porque Deus está cobrando da gente mais responsabilidade, porque se você buscar hoje, como eu falei, na religião, se você buscar na política, se você buscar nos grupos sociais, se você buscar na ciência, se vai buscar em
todos os méritos sociais, ninguém ainda apontou uma igualdade para o nosso povo. Ninguém está preocupado com hospitalidade, ainda que tem muita gente bilionária no meio de nós, vivendo uma vida que não tem cabimento diante da realidade que nós estamos vivendo. Esse é apenas o conhecimento. E tudo sobre esse conhecimento, ainda te pergunto, alguém alcançou, alguém já achou a saída para acabar com essa dificuldade, essa desigualdade que a nossa humanidade, os nossos irmãos estão passando? Será? Infelizmente, está faltando muito ainda entendimento para entender sobre isso. Quando eu falo de conhecimento, gente, tem gente que tem conhecimento da palavra de Deus que some de vista. Tem gente que conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas tem gente que não tem entendimento por qual motivo ela está tendo aquele conhecimento. Porque ter conhecimento é uma coisa, como diz a palavra, a letra mata, mas o que vivifica é o Espírito que está em nós para nos dar entendimento por qual caminho a gente temos que sair e chegar a um ponto final. Então, voltando sobre o conhecimento não é a base de nada diante do que nós estamos vivendo, porque o que nós alcançamos hoje, infelizmente, é um mundo de desigualdade, falta de hospitalidade, falta de irmandade, é isso que nós estamos vivendo. Eu estou falando de todos os méritos sociais, desde os políticos, sociais e religiosos, cada um já chegou no seu caminho, e quando você procura uma consolidação um com os outros, há uma divergência tão grande que isso dificulta o progresso da nossa sociedade, porque estamos partidarizados dentro de um mérito de pensamento. Entendimento é aquilo que a gente buscamos na raiz. E quando a gente busca entendimento pela raiz, é simplesmente seguir uma linha de pensamento. Se você quer ter entendimento sobre os propósitos de Deus nas nossas vidas, tá simples e básico. Vou trazer uma leve comparação aqui para você estar comparando. Vou falar aqui sobre uma situação bem comum da nossa realidade. A palavra de Deus diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O que é amar o próximo como a nós mesmos? Se você quer o bem para você, você tem que transmitir esse bem para o seu próximo. E seu próximo hoje está passando por dificuldade financeira, está passando por falta de uma carência de hospitalidade, está passando por um momento de uma doença que infelizmente pode ser um cabo de morte para ela, porque não temos uma sustentabilidade social para nos dar recursos para tudo que nós precisamos. Tem famílias que estão sendo destruídas porque falta intelecto psicológico para a nossa sociedade que não temos, porque infelizmente as pessoas estão buscando o seu reino e os seus impérios, elas adquirem isso só para suas próprias condições pessoais. Isso não é ramificado para a nossa sociedade. E o entendimento é isso, amar o próximo como a nós mesmos, é seguir essa linha de pensamento, a gente abraçar e dar o nosso melhor para aquele que precisa. Quando eu vejo as pessoas falar de riqueza hoje, vamos atingir agora os dígitos tal, porque tem o dígito 1, tem o dígito 2, tem o dígito 3, porque quando o dígito 1 é 1 milhão, quando o dígito 2 é 1 bilhão, quando o dígito 3 é trilhão. Então as pessoas estão buscando esses méritos de ganância. Isso não é o que Deus quer de nós, porque enquanto nós estamos buscando o discurso da vida, buscando os nossos próprios méritos, a gente está esquecendo que o nosso mundo está vivendo o desigual, está faltando equilíbrio, uma balança que sustentabilize todas essas condições. Esse é o conhecimento, porque o entendimento é simplesmente isso, amar o próximo. E nos velhos cristãos, eles vendiam suas propriedades e repartiam aos pobres, punha no pé dos apóstolos, e eles davam para cada um segundo a sua precisão. E trazendo aqui mais um ponto ainda mais crucial, quando a gente fala que as igrejas hoje estão adquirindo muitas condições financeiras, porque hoje, a visão da igreja hoje é falar sobre dízimos e oferta. Quando você vê uma pregação linda, pode ter certeza que no final vai vir uma usurpaçãozinha que você vai pensar assim, poxa, mas só fala de dinheiro no final, as igrejas só preocupam com isso, porque a questão financeira hoje é você adquirir o seu mérito pessoal. Aí vão dizer, não, mas a igreja precisa crescer, o evangelho precisa ser ramificado. Gente, a palavra de Deus é poder. A palavra não precisa de dinheiro. Dinheiro constituiu o dinheiro para ser hospitalizado para o teu povo, e esse dinheiro está sendo restrito na mão de pessoas que não vão saber administrar isso, e as pessoas, pelas suas ingenuidades, estão contribuindo sem raciocínio, sem entendimento para que esse dinheiro está sendo servido. Ah, não, mas a política tem que fazer essa obrigação. Claro, a política tem a obrigação de fazer isso. Mas se a política não chegou ao seu ponto de obrigação, gente, a igreja está arrecadando hoje uma consideração muito alta diante da sociedade, que é dinheiro que tem condição de hospitalizar muitas pessoas. Mas isso está sendo transformado em mordomia. A gente está dando sustentabilidade para esses ordinários, viver viajando, gastando seu dinheiro que você está contribuindo para a hospitalidade. Quando você passar por uma dificuldade, você não vai achar alguém que te ajude, porque esse dinheiro está sendo investido para passeios, para casas, para mansões, para carros importados. Vocês não têm noção, as
as pessoas não estão tendo noção do que elas estão fazendo com o conhecimento que estão transmitindo para a gente. Entendimento é básico, entendimento é raiz, é fundamental, é simples, é todo mundo ver a forma de igualdade. Se você tiver conhecimento, mas não tiver entendimento, é obsoleto. E se você tiver conhecimento, mas não tiver sabedoria, também é obsoleto. Por quê? Você está vivendo apenas sua linha de raciocínio. Porque esse conhecimento que nós temos é o que Deus nos deu para a gente adquirir os nossos direitos, as nossas condições, mas não faça disso um bem de prioridade. É o que está acontecendo. Gente, eu fico revoltado com o mundo que nós estamos vivendo, porque quando eu vejo uma falta de hospitalidade, é porque eu estou vendo que tem gente que está tendo muito mais recursos do que o outro. Eu vou falar do Projeto de Nações AFUP, porque o Projeto de Nações AFUP é o único projeto que o Senhor está nos dando a oportunidade de estar concentrando toda a humanidade dentro de um só pensamento, para a gente estar levantando desenvolvimento, para a gente levar salvação, hospitalidade, desenvolvimento, entretenimento, cultura e lazer para toda a nossa humanidade que está faltando. Eu estou aqui em Portugal, eu vejo que é um país desenvolvido, mas em vista do Brasil, o Brasil ainda é um país regressista, porque ainda não tem um mundo de desenvolvimento bem lógico, bem racional para o teu povo. Nós precisamos, dentro desse projeto de Nações AFUP, eu não estou falando de um projeto desenvolvido, nós vamos falar de um projeto subdesenvolvido para a nossa realidade, porque nós temos que levar para o nosso povo muito entretenimento de cultura. O povo está sem rumo, está sem direção, porque está faltando uma linha de raciocínio, de pensamento que organiza todas essas coisas e concentramos dentro de um só intelecto para a gente chegar a um ponto objetivo, a igualdade. Mas para falar de igualdade, gente, também tem um subnome, união, porque sem união a gente não vamos adquirir nada. Porque o Senhor já declarou, a alegria dele é a nossa força. Se nós não temos essa força, porque o Senhor está insatisfeito, porque ele não está alegre diante da situação que nós estamos vivendo, vamos transformar a alegria do Senhor, revigorando esse novo conceito, a força. Porque sem alegria não há força. Eu quero que vocês entendam, gente. Deus, ele está nos dando a oportunidade de estar reconstituindo todos os nossos conceitos, remodelar a nossa sociedade dentro de uma visão de mundo, pelo qual a gente agora temos esta última oportunidade, porque o Senhor tem promessa para se cumprir para todo com o teu povo. Mas isso vai depender agora da consolidação, como eu sempre estou falando desde o início do vídeo, da colaboração de todos os líderes evangélicos, porque eles têm em massa a maior parte da democracia, e esse povo dentro de uma organização, a gente vai restituir a nossa política, porque está uma vergonha, infelizmente, em todas as nações, mas eu vou colocar o Brasil aqui como um dos maiores pontos mais envergonhosos de todas as outras nações, porque o Brasil é um país de corrupção livre, é um país de corrupção fácil, é um país de corrupção autônoma, majoritária, porque quem manda lá é quem já está lá. Será que nós não possamos entender que a culpa de tudo isso é porque a gente ainda não buscamos entendimento, pelo que a gente deveremos começar todas essas coisas? E o entendimento está aqui, nesse projeto de Nações AFUP. Porque ele que tem a única visão, eu não estou falando isso por conta minha não, gente, não estou falando isso pela minha ideologia, não estou aqui fazendo filosofia. Estou aqui levando um conceito que o Senhor tem me designado através de 3 sonhos distintos, o que deverá ser para toda a humanidade, mas em virtude de todas as igrejas. Eu não quero que as pessoas se aderem ao sonho, porque o sonho é pessoal, mas o interpessoal é o fruto desse projeto que ele vai ramificar em toda a nossa sociedade. Essa é uma ideia que faz realmente o nosso povo ter um êxodo de caminhada para a gente chegar ao nosso norte que a gente precisamos alcançar. Eu não quero trazer aqui muito tempo nesse discurso, gente, porque não é muito de se falar que será resolvido. Eu quero ser simplesmente ligeiro, mas quero ser subjetivo nesse conceito. Se nós não chegar agora a uma consolidação de união, se a gente não tiver agora uma linha de pensamento, de raciocínio que tem entendimento, a gente vai contribuir só para a corrupção. A corrupção na nossa sociedade tem sido amargosa, como eu vim falando em outros vídeos. Quando eu falo amargosa, você olha para o sistema público, a vergonha que a nossa nacionalidade brasileira está passando. Eu quero trazer aqui mais um ponto de observação, gente. Outra coisa muito séria que está acontecendo no nosso Brasil, mas tudo isso porque só tem conhecimento, mas não tem entendimento. Se você olhar a política do nosso Brasil, é político que está buscando interesses pessoais. É uma política colateral, porque são políticos que estão defendendo ideologias de uma categoria A, B e C. Eles não estão importando agora se isso é coletivo ou não. Eles estão querendo defender aqueles que têm mais condição de estar pondo eles lá no parlamento.
E o pior de tudo é que elas nem têm ainda entendimento por qual razão elas estão lá. Elas estão lá por conhecimento, porque a ciência da política mostrou para elas um mérito de conhecimento que para elas é o bastante, é só aquilo ali para chegar aos seus pontos primordiais. Será que a gente possamos raciocinar o que faz sentido para a nossa sociedade? Ou será que devemos ser mais enganados mais outra vez? Eu creio que todos aqueles que vai ter entendimento nessa conversa agora, a gente vai mudar a nossa linha de pensamento. Eu não quero que você descredibilize a sua fé com a sua igreja, porque você tem que estar lá para ser alimentado, você tem que fazer parte daquela ceia, você tem que fazer parte daquela comunhão, mas não entra na ideologia, porque tem muita gente hoje interessada em dinheiro, gerar capitalismo. Mas a igreja minha dividiu não sei quantas mil cesta básica. Irmãos, outra coisa que eu venho assistindo durante há muito tempo, quando as igrejas da cesta básica, elas não tiram isso dos fundos das suas condições, não. Ela não tira isso das suas contas bancárias, não. Elas pedem que todo mundo leve 1 quilo de alimento, coloca na cesta da igreja para fazer uma campanha de cesta básica. Até hoje eu nunca vi uma igreja, até hoje, pode ter que existe alguma por aí, eu também nem vou generalizar porque tem muita gente boa por aí, mas até hoje, das diversas igrejas que eu conheço, todas pediram 1 quilo de alimento para levantar uma cesta básica para ajudar aqueles mais necessitados. E cesta básica, gente, também não é isso que vai mudar a nossa sociedade. Se a gente temos um projeto em massificação, como eu falo do projeto de Nações AFUP, nós vamos dar a oportunidade de empreender a muitas pessoas que nesse momento estão precisando de trabalhar, mas não temos. Vamos ajudar essas pessoas a empreender de alguma forma. Tem muito servicinho pequeno que dá para ela uma sustentabilidade de vida, porque eu sempre falo, eu fui vendedor de caldo de cana no Brasil, eu fiquei 10 anos, e eu tive a minha sobrevivência muito tranquila diante desse trabalho que eu tinha. Olha que eu nem tinha um ponto muito bom como muitos outros tinham. O meu era básico, simples. E eu tinha uma sobrevivência. A gente pode ajudar essas pessoas a empreender, dando para elas uma oportunidade de vender um caldo de cana, damos para elas uma oportunidade de montar uma pastelaria, damos para elas uma oportunidade de montar um quiosquinho, dá para elas um início de empreendimento, para que isso não seja de graça, que elas paguem ali uma renda bastante significativa para elas estar apenas trabalhando, desenvolvendo o seu modo de vida. Tem muita gente que está na rua porque não tem uma visão de empreender, não tem visão de arrumar um bom trabalho, elas acabam achando que a vida fácil é desse jeito. Porque hoje nós temos cestas que alimentam essas pessoas que não estão aí preocupadas com o serviço. Nós ajudamos hoje com as condições, de benefício que o governo dá para todo mundo. Tudo isso é tirar do desenvolvimento para a gente estar dando para as pessoas uma condição de vida mais fácil. Irmãos, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. Eu trouxe 3 bases aqui. Entendimento, conhecimento e sabedoria. Se a gente não tiver entendimento, a gente não vai ter raiz em futuro nenhum, pelo qual eu estou aqui designando por esse projeto de Nações AFUP. Mas se a gente tiver entendimento, a gente vai saber que isso aqui é uma raiz que a gente quer colocar a partir de agora para a gente estar levantando um recurso de sobrepor toda essa situação, dando uma linha de raciocínio a todos aqueles que entendem que esse projeto agora é a única fonte que temos para melhorar o nosso mundo da forma em geral. E a sabedoria só vai nos alcançar se a gente buscar esse entendimento, porque sem sabedoria a gente não vai ter nenhum subjetivo de Deus, porque Deus ele nos deu apenas o nosso pensamento de raciocinar aquilo que é bom para mim e para o meu próximo. E esse bom para mim é entendimento de que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Essa é a virtude que Deus quer de nós, porque se Deus quiser vir cá e transformar tudo isso, num piscar de olhos, ele faz isso. Mas ele deixou a consciência na mão de cada um de nós. Porque Deus, ele não vai julgar pelo que ele fez, não. Ele vai julgar pelo que a gente não fez. Porque Deus, ele esteve presente a todo momento nas nossas vidas. Mas para isso acontecer, nós temos que entregar o nosso coração, o nosso discernimento a esse conceito que eu estou aqui tentando falar há muito tempo. Projeto de Nações AFUP. É a única oportunidade que temos para modelar o nosso mundo sonhado como nunca antes possamos imaginar. E tem muita coisa que vai nascer dentro desse projeto. Ali no Projeto de Nações AFUP no YouTube, naquele simples projeto que eu tô lá, porque eu não quero falar muita coisa moderna, gente, porque modernidade a gente já tem bastante. E já estou cansado de tanta tecnologia. Mas voltando aqui, meus irmãos, vamos agora levantar esse novo conceito, vamos aderir a essa nova proporção que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor me falou por essas diversas formas e Ele me afirmou que isso é um propósito que Ele tem nos dado. Mas agora, se isso não for sucedido, a culpa não é minha, não é do Senhor, é de cada um de nós, porque assim como eu venho falando, eu falei num vídeo essa semana, que Jeremias foi um profeta que estava ali no pé de Sedequias, sempre alertando ele, Sedequias, volte ao Senhor, porque o Senhor tem promessa para se cumprir.
Não, ele quis seguir o seu próprio conceito. E por causa da sua desobediência, toda a nação pereceu. Assim será o Brasil. Se ele não ouvir o que o Senhor tem para falar, que ele está dizendo agora, dentro desse conceito, toda a nação brasileira e o restante do nosso mundo sofrerá as consequências. Eu sempre digo, aquele povo que está lá sendo refugiado daquelas guerras, nenhuma hospitalidade cristã pisou ali para levar pelo menos 1% de recursos para aquele povo. E a responsabilidade sabe para quem cai? Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, são esses que estão lá presentes, enfrentando aquelas situações, ainda sendo sujeitos a sofrendo as mesmas penalidades, porque eles estão lá sendo consequente de uma bomba que pode cair, também matar aqueles cidadãos que estão lá fazendo um bem social, entre tantas outras coisas. Eu só deixo aqui declarado, falta mais presença da cristandade nos problemas da calamidade que o Brasil está passando. Do Brasil não, do mundo geral. Porque, infelizmente, não é só no Brasil, é aqui em Portugal, é nos Estados Unidos. Eu sempre falo, tem muita gente regressando no estado psicológico e social, porque tem muita gente entregando para as drogas, porque a ceifa das drogas está sendo tão grande, porque está faltando presença do povo de Deus nas ruas. Porque o pessoal está cansado, gente. O pessoal está cansado de lorota. O pessoal está cansado de demagogia. Demagogia começa dentro da religião, começa dentro da política, porque quando a gente fala de um bem, mas não mostra os frutos, se transforma numa demagogia. E demagogia é isso, é falta de essencialidade, é falta de conceito, é falta de corporativismo, é falta de aproximação. Tudo isso tem o subjetivo. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu não quero levar esse vídeo em longo discurso, porque eu estou aqui apenas proclamando a mensagem que o Senhor tem me dado. Agora cabe a responsabilidade de todos os pastores concentrar dentro desse meio cooperativo para a gente estar ressuscitando aquilo que está quase morto diante dos momentos que nós estamos vivendo, o regresso da nossa sociedade. Que Deus abençoe a todos por esse momento especial. Compartilhe esse vídeo, porque é a única oportunidade que nós temos de mudar toda essa vergonha, começando pelos projetos sociais, políticos e religiosos. Tudo isso tem que ser remodelado, porque a vergonha que nós estamos passando é muito grande, aonde a gente só vê falar de fins lucrativos e menos fins sociais. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.